Muito obrigado à pessoa doutora Laura que trouxe pela sua intervenção. Seguidamente, vai então falar o engenheiro Marco Gomes, na representação do ICNF, e ele irá fazer um enquadramento, também apresentar o trabalho realizado ao longo destes 3 anos pelo ICNF. Boa tarde a todos. Agradecer à Câmara Municipal pelo convite, dar-lhes parabéns pela iniciativa. De facto, é um tema que está na ordem do dia. Todos nós precisamos de, e até como vimos pela apresentação da Sra. Provedora, é necessário criar aqui um trabalho articulado de várias entidades, várias equipas, de forma que são estes momentos que nos permitem também criar aqui uma discussão e a troca de informação relativamente a esta matéria. Deixa-me só ver se eu consigo fazer isto. Muito bem. Relativamente àquilo que foram os temas que nos solicitaram para abordar, eram demasiado amplos na perspectiva de podermos ser concretos, de forma que me pareceu muito mais interessante e útil para a discussão de hoje, fazer um breve contexto legal relativamente àquilo que é o papel do ICNF nesta matéria e, por outro lado, apresentar aquilo que foi o trabalho desenvolvido ao longo destes últimos 3 anos, a partir do momento que o ICNF ficou com esta competência. Aquilo que é o papel tradicional do ICNF, ou seja, nós somos Autoridade Nacional para a Conservação da Natureza e Autoridade Florestal Nacional, com a publicação do Decreto-Lei 46 de 2021, ficamos incumbidos também de definir, executar e avaliar as políticas de bem-estar animal relativamente a esta matéria que hoje vamos aqui abordar. Decorrente daquilo que é a missão do Instituto, relativamente às questões então, do bem-estar animal, nós temos um conjunto de atribuições que passam, desde logo, por definir e aplicar as políticas de bem-estar, mas também a definir as estratégias adequadas, e vimos, até pela intervenção anterior, que, de facto, ao nível dos acidentes graves, quer os incêndios, quer as cheias, são situações que carecem de uma atuação experimentada, treinada, e, de facto, é uma das competências ou das atribuições que o Instituto tem nesta matéria. Por outro lado, temos as obrigações que decorrem da Convenção Europeia para a Proteção dos Animais de Companhia, assegurar também o cumprimento de todas as regras que estão vertidas na lei e, por último, criar e organizar o registro das associações zoófilas existentes nos territórios. Relativamente ao trabalho que o Instituto fez ao longo destes 3 anos, nós temos de ter presente uma situação que é esta atribuição ficou na alçada do Instituto a partir de 2021. Sabemos que na sequência daquele trágico acidente em Santo Tirso, e de lá para cá o Instituto sentiu a necessidade de saber aquilo que tinha em mãos. Para isso fez um conjunto de ações, designadamente o Censo Nacional de Animais Errantes, e que, sem desprimor por outras áreas de atuação, de facto pôs a nu uma realidade que é complexa e decorre de um conjunto de situações que vêm de tempos anteriores e que, de facto, se presta ou se fica plasmada com estes números, mais de 100.000 animais errantes que existem dispersos pelo país. E, de facto, é a situação mais gravosa que temos em mãos para resolver. Trata-se, de facto, de uma situação que não é resolúvel por uma entidade, por uma instituição, mas sim um problema da comunidade e que a comunidade tem que ser convocada para a sua resolução. Fizemos também, em paralelo com este censo, fizemos também a caracterização ao nível de cada um dos concelhos que temos no território nacional, continental, diga-se, relativamente àquilo que é a realidade de cada um dos concelhos. Isto porquê? Porque só conseguimos definir políticas, só conseguimos operacionalizar as ações se soubermos exatamente aquilo que temos em mãos. Daí que se tenha feito o levantamento dos alojamentos, quer os com fins lucrativos, quer os sem fins lucrativos, as lojas de animais, a caracterização muito densa relativamente aos centros de recolha oficial, que constitui aqui um parceiro e uma infraestrutura determinante para as ações a desenvolver, e, por outro lado, a caracterização das associações zoófilas, porque, de facto, são parceiros e são organizações da sociedade civil, mas que representam uma oportunidade de atuação para esta causa.
Este trabalho foi feito em articulação com os municípios, com as associações, com as forças policiais, não só na perspectiva da sensibilização que desenvolvemos ao longo destes 3 anos, mas também numa ótica da fiscalização. Isto, quando nós equacionamos a questão da fiscalização, optou-se inicialmente por fazer um trabalho não na perspectiva mais sancionatória, mas numa ótica de perceber os lapsos, os erros que existem em cada uma das situações, quer nos alojamentos, quer nas associações, quer nos CROs, por forma a conseguirmos definir uma lógica de atuação e, com isso, conseguimos, de alguma maneira, que ao longo destes 3 anos, os erros que fomos detectando inicialmente tenham vindo a ser corrigidos de forma paulatina. Muito bem. Para isto, não vale a pena pensar nisto de outra forma, é necessário meios, é necessário dinheiro e, para isso, o Instituto afetou, ao longo destes 3 anos, um conjunto de avisos, ou publicou um conjunto de avisos que tinham associado montantes financeiros que permitiam infraestruturar o território, capacitar o território, não só ao nível das infraestruturas, mas também ao nível dos recursos humanos. Tendo como exemplo os avisos de 2023, o aviso 1, que tem a ver com os aspectos construtivos e de modernização dos CROs, mas também das instalações das associações zoófilas. Por outro lado, uma campanha de serviços veterinários, em que nós percebemos que, de facto, havia situações em que quer os CROs, quer as famílias carenciadas, e isto já foi uma evolução. Tínhamos noção que, nos primeiros avisos, 2021 e 2022, as famílias carenciadas não eram objeto destes avisos. Passaram a sê-lo à medida que, lá está, fomos gerando conhecimento, fomos obtendo informação e chegamos a esta situação. Um aviso terceiro, que tinha a ver com as questões da esterilização, de facto, um bocadinho na ótica daquilo que foi colocado anteriormente. Depois, ao nível do aviso 4, a identificação eletrónica dos animais, chamando aqui a atenção, presumo que estejam aqui alguns presidentes de junta, o papel importante que a atualização dos registros em sede de SIAC é determinante. E tínhamos em atenção que, muitas vezes, nós, pela consulta que se faz do SIAC, verificamos que existe um número elevado de animais em determinado detentor e, quando vamos à prática, de facto, esse número não é tão elevado. Isto porquê? Porque não houve atualização e isto gera dispêndio de recursos na forma como nós delineamos a estratégia de trabalho. A comparticipação de despesas com produtos médico-veterinários, no caso o aviso 5, e, por último, o aviso 6, uma campanha de prestação de serviços veterinários e assistência a animais detidos por famílias carenciadas. Estes são os montantes que ficaram disponíveis por cada um dos avisos. De facto, representam um esforço muito grande do Estado português relativamente a esta temática. Temos consciência que representa uma evolução grande dos anos, relativamente aos anos anteriores. Se voltarmos 5 anos atrás, 6 anos atrás, os montantes eram muito irrisórios relativamente àquilo que são atualmente os montantes disponíveis. E, relativamente àquilo que são os beneficiários, eles estão elencados, grosso modo, municípios, entidades intermunicipais, gestoras dos CROs, as associações e, em situações muito específicas, as famílias carenciadas. Muito bem. Relativamente à tradução destes incentivos para o Concelho de Castelo Branco, mas também para os limites, quer Vila Velha de Ródão, quer Idanha Nova. Esta é a realidade para 2021, ou seja, nós tivemos um conjunto de candidaturas ao aviso 3, que é o aviso da esterilização, em que tivemos, no caso do município de Castelo Branco, cerca de 10 mil euros para este efeito, o Vila Velha de Ródão com um valor mais residual, e depois no campo do aviso 5, em que, de facto, os montantes são relativamente baixos. No ano de 2022, manteve-se esta tónica de candidaturas muito centradas na questão da esterilização, mas também na questão da identificação dos animais. Registre-se uma coisa, que as associações tardaram em aceder a estes avisos. Eventualmente, aqui não se trata de apontar aqui o dedo às associações, eventualmente houve uma comunicação que não foi a melhor por parte do Instituto
e que impediu as associações de em tempo útil poderem aceder a estes avisos. 2023, a realidade já é diferente. O Sr. Presidente de Câmara falou há instantes da candidatura que foi apresentada relativamente à modernização do CRO. O Sr. Presidente falou de 400 mil euros, 220 mil euros vem ou é parte da verba disponibilizada no âmbito do aviso 1. O município de Idenha Nova, com um valor muito próximo também dos 220 mil euros. Depois, as associações com um valor ainda que residual, mas que se traduzem, de facto, numa oportunidade de alargarem, estenderem o seu trabalho de forma mais abrangente. Estes avisos já com um montante mais reduzido. O que é que isso se traduz em termos nacionais? Não tenho a tradução para estes 3 municípios, mas o que é que se traduz em termos nacionais estes 3 anos de investimento público? Um aumento do número de jaulas de isolamento, as salas de tratamento dispararam também em termos daquilo que é a oferta, a capacitação do território, as salas de cirurgia, os parques de exercício, as celas, o número de animais esterilizados. Este é um aspecto muito importante, porque sabemos que é a forma que nós temos de interromper mais abruptamente todo aquele cenário que estava plasmado no censo dos animais errantes, a identificação dos animais e as campanhas de sensibilização. Estas campanhas de sensibilização foram 47 e são muito importantes, porque nós percebemos até a adesão a esta iniciativa da Câmara Municipal é muito razoável, mas sabemos que há um conjunto de pessoas que estão distantes desta realidade e perdoem-me a expressão, só acordam quando há algum acidente mais gravoso e que tenha dimensão nas redes sociais. No ano 2022, para os mesmos itens, verificamos que aumentaram muito o número de capacidade do território para se tornar mais resiliente relativamente a esta temática. Um dos pontos que referi, ou seja, a intenção é capacitar os territórios com infraestruturas, mas também, e foi referido há instantes, mas também numa ótica de recursos humanos. Daí que o Instituto tenha apostado nas conferências. Nós fizemos algumas, ao nível da Direção Regional do Centro, fizemos algumas ações com as comunidades intermunicipais, com as associações, também com as forças de policiais, e um aspecto importante que é este curso de especialização em medicinas de abrigos e bem-estar dos animais de companhia, dirigido para os médicos veterinários municipais, na ótica de conseguirmos capacitar, formar técnicos para esta necessidade que foi detectada ao nível dos territórios. Por sinal, esta imagem é aqui uma das situações, das reuniões que existiram com a Comunidade Intermunicipal da Beira Baixa. E, por último, para ser muito breve, até para darmos aqui a oportunidade, depois à parte do debate, aquilo que nos parece ser uma necessidade que temos perante as situações de catástrofe, que é saber o que é que temos no território e sabê-lo de forma muito objetiva e muito operacional. O Instituto efetuou a georreferenciação de todos os alojamentos conhecidos numa plataforma que permite, quer ao Instituto, saber o que é que cada um dos concelhos tem, mas, sobretudo, em contextos de catástrofe, à Proteção Civil, saber o que é que tem pela frente e, dentro de cada uma das informações relativamente a estes alojamentos, uma das coisas que tem é aquilo que aquele alojamento representa enquanto ameaça, enquanto risco, mas também aquilo que aquele alojamento representa enquanto oportunidade e que possa ser útil para situações de socorro, situações de alojamento de animais que possam ter que ser retirados de outro local, ou seja, constam desta ficha individualizada de cada um dos alojamentos. Só para terem uma ideia, nós temos os centros de recolha oficiais georreferenciados, os hotéis, as creches, os criadores, se são alojamentos de animais de caça, de abrigo, e é esta plataforma, com uma forma mais dinâmica e que permite ser consultada em situações de maior tensão, que permite estimar e, no fundo, orientar aquilo que vai ser a decisão depois em contextos de território. Só para ter uma ideia, a imagem de facto não é melhor,
peço desculpa por isso, mas alguns aqui temos o concelho de Castelo Branco e consegue-se perceber aqui o número de alojamentos que há registados. Como eu disse inicialmente, ou seja, um olhar mais atento vai dizer que há mais alojamentos do que aqueles que estão ali. É um facto. Eu também disse inicialmente que só estavam registados aqueles que nós conhecemos. Não há outra forma de o fazer. E, de facto, é importante esta medida, foi muito importante nos incêndios que tivemos em Severo de Voga, por exemplo, a albergaria, porque permitiu ir à frente do fogo. Nós sabíamos de antemão que se o fogo fosse para norte, iríamos encontrar alojamentos com características muito diversas e que podiam ou não ser considerados de risco. Permite também, e aqui de todo a imagem não ajuda, mas permite também perceber qual é o grau de risco em termos de incêndio florestal, é aquelas manchas que aparecem, se nós trocarmos aqui com muito boa vontade, consegue-se perceber ali uma mudança de cor, acreditem que aqui na imagem é mais evidente. Mas, no fundo, esta ferramenta permitirá aquilo que seja a atuação no terreno ser muito mais precavida e conhecedora, ou seja, no fundo, nós sermos capazes de dar passos que nos garantem o sucesso na intervenção. Era isto que eu tinha para vos trazer. Muito obrigado pela atenção.